Boa tarde. Começamos mais uma edição do Esporte Polêmica, a direção de TV do Zico Zebiani. E o nosso titular, Roberto Petri, hoje mais uma vez ausente, mas na próxima semana ele aqui estará. E hoje nós temos coisas interessantíssimas, né? Porque no domingo, 2 dias atrás, vivemos aí um polo aquático, vivemos situações dentro da semifinal do Campeonato Brasileiro. Mas, independentemente disso, com muito prazer, a gente está recebendo aqui o jornalista, que é o Odir Cunha. Presta atenção no nome deste livro, que é da sua autoria. E eu até sugiro para os dirigentes do futebol brasileiro, que estão carentes aí de grana, comprar este livro, ler este livro, né? Que não tem nada a ver com esporte. E aí a primeira pergunta, Odir, se você me permitir. Como jornalista esportivo, de alto nível, editor, um dos editores do Jornal da Tarde, um cidadão que eu tive o prazer de trabalhar junto na Secretaria Municipal de Esporte, você na coordenadoria da assessoria de imprensa do Oscar Schmidt, está escreveu um livro que não tem nada a ver com futebol, com o esporte, que é o seu ganha-pão. Tudo bem, Dudu? Graças a Deus. Boa tarde, prazer em receber. Honra estar aqui. Bom, esse livro tem um pouco a ver, né, com futebol, porque esse livro começou quando eu fiz aquela revista do futebol. Quer dizer, ele começou com o fim daquela revista. Aquela revista quebrou, todo mundo sabe. Fiquei bastante endividado, né? E eu pude perceber que era possível você ser feliz sem dinheiro, com muito pouco dinheiro. Claro que eu juntei nesse livro não só o meu caso pessoal, como vários exemplos, vários outros casos reais e pesquisas que foram feitas, né, fora, né, do país, não, que comprovam isso. Então, você falou que não serve para o esporte, acho até que serve. E essas finais mostram, você vê os times menos caros, os times que gastaram menos, estão sendo os times mais felizes. Eu acho que o ser humano também pode viver assim, viver bem com pouco dinheiro. Então a receita, mais que nunca, certa, né? Os clubes que comprem o livro e vão saber trabalhar melhor, né? Tá certo, Odir? Eu acho porque, veja bem, aquilo que te faz realmente, né, que te faz realmente feliz não é você ter muito dinheiro, você ter muitas posses. Você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre o Santos, o grande Santos, e foi um time feito praticamente de graça. Está aqui o Luiz Carlos Ramos, Sérgio Carvalho. Você não falou ainda o nome deles, mas como eles estão do nosso lado. Eles são titulares absolutos do programa. Conhece muito bem esporte, até muito mais do que eu. O Sérgio já tem 35 anos. E aí eu acho que o Luiz Carlos também, que está com outro livro, fazendo muito mais sucesso que o meu, também deve ter uns 35, 40 anos. E o Santos foi um time feito assim, né, de graça. Com muito pouco dinheiro. O Pelé chegou ao Santos com 16 anos, o Coutinho com 15 anos, e o Santos se tornou o melhor time de todos os tempos. E nós tivemos esse ano times, né, feitos com muito dinheiro, né, que não deram em nada e quase caíram para a 2ª divisão. Isso. Então, você tem hoje 2 times que estão nessa final não são times caros e são aqueles que estão jogando o melhor estilo e tal, que é o Atlético do Paraná e o São Caetano. Perfeito. Isso prova que para você jogar bem futebol você não precisa ter muito dinheiro. Precisa saber jogar. Precisa ter outras coisas que eu acho que esses times aí mostraram, né? Tá certo. Bom, você já deu o toque exatamente na segunda sentença do programa, que eu vou acionar o jornalista Sérgio Carvalho a respeito. Chegaram as duas melhores equipes, Sérgio? Com certeza, né? Pelo menos os números provam isso. O primeiro foi o São Caetano na primeira fase e o segundo foi exatamente o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná, usando um futebol mais ofensivo, é o melhor ataque do campeonato, mais de 60 gols, o que não é brincadeira, dá uma média de 2,70 mais ou menos por jogo, um negócio incrível. E o São Caetano baseando o seu trabalho muito mais num projeto defensivo. O Jair Pisserni até fala que o time dele é extremamente ofensivo e tal, mas você vai ver os números, você vai ver que o ataque não corresponde à qualidade da defesa, à eficiência da defesa. A verdade é que a defesa do São Caetano
ela foi a menos vazada do campeonato entre 28 equipes. Não é brincadeira, não. E olha que é um time considerado apenas mediano, não tem tradição, foi fundado há 3 anos apenas, né? Então, o mérito desses 2 times esteve aí. Um atacando mais, o outro se defendendo melhor, tanto que o São Caetano também é o primeiro clube em termos de desarme. É o time que mais desarma no futebol brasileiro. Essa é uma virtude hoje no futebol moderno incrível, porque quem desarma tem sempre mais posse de bola e, por consequência, pode criar mais jogadas de ataque e vencer os seus jogos. Agora, decisão aí de muito equilíbrio, viu? Porque os times se parecem muito, eles não têm grandes estrelas, mas possuem jogadores que se aplicam em campo os 90 minutos ou mais de 90 se precisar, estão muito bem preparados fisicamente e os 2 treinadores, na minha opinião, são feras, Jair Pisserni e o Geninho. O Geninho que em péssima hora deixou o elenco do Santos, né, que não se classificou para nada, e ele está aí com um time que inclusive tinha menos talentos, menos medalhões do que o próprio Santos, porque o Santos tem Viola, tem Marcelinho, tinha Galvão, tinha Kleber, né? E quem é que você cita no São Caetano e no Atlético que tem jogadores assim tão famosos, né? Não tem, mas chegaram. Por quê? Competência, trabalho bem feito, infraestrutura, é isso aí. E, principalmente no ordenado, né? E o Santos paga bem, se é que paga também, eu não sei. O Odir Cunha é santista, e ele já falou a respeito do Santos aqui. Do lado esquerdo existe outro santista, Pedro Maravelli. Então, Pedro, é o seguinte, semana passada, eu li, vou até repetir aqui, eu até brinquei no último programa, dizendo que o Marcelo Teixeira soltou a pérola da semana. Que se o Geninho continuasse no Santos, o Santos estaria classificado. Agora, o Pedro Maravelli, você é santista, analisa isso para mim. Analisa essa frase para mim, por favor. A verdade é que a torcida do Santos não teve paciência com o Geninho, que andou empatando alguns jogos importantes no começo do campeonato na vida e perdendo pontos. Tanto que saiu invicto de lá. Mas é uma torcida, a torcida de Santos, propriamente dita, é uma torcida corneteira, é uma torcida que enche bastante o treinador. A proximidade do banco com a arquibancada lá facilita a comunicação. E, infelizmente, o Geninho deixou o Santos num péssimo momento pro Santos, porque era um momento, como eu disse no outro programa. Chegavam para ele Kleber, Marcelinho, Carioca e Viola. Ele fatalmente acertaria o time e o time ganharia em conjunto, ganharia em qualidade. E eu não, é claro, não tenho bola de cristal, mas estaria classificado entre os 8. Eu tenho absoluta certeza disso. O Geninho é competente, tanto que ele e Jair Pisserni repetem este ano a final da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, aqueles que afirmam por aí que o Geninho não tem currículo, deveriam se preocupar um pouquinho em acompanhar melhor a carreira dele. Como já disse você e o Sérgio, é uma final justa, são as 2 melhores equipes, com um ligeiro favoritismo para o São Caetano, que por ter a melhor defesa tem condições de se armar melhor em Curitiba e decidir aqui em São Paulo depois. Embora parelho, uma ligeira vantagem para o São Caetano. Luiz Carlos Ramos, é o seguinte, o Sérgio falou do Jair Pisserni, aí eu fui obrigado a lembrar do Cilinho, porque o Jair Pisserni foi jogador do Cilinho. O Jair começou por ali e foi um dos laterais da Ponte Preta. E o Cilinho estava por ali também. Foi o Nelsinho primeiro e o Jair depois. Em 70, quando a Ponte veio para o Campeonato Paulista, o Cilinho já dizia para a gente, nós vimos fazer a cobertura lá em Campinas, que a Ponte foi uma verdadeira sensação do campeonato. Nós estamos ocupando o espaço do adversário, não estamos deixando o adversário jogar e para nós termos mais espaço para jogar. Isso foi em 1970. Então, Luiz Carlos Ramos, as equipes que melhor ocuparam os espaços chegaram. Eu acho que é uma lição, Dudu. É uma lição de humildade, é uma lição de disciplina e, no fundo, é uma lição do livro do Odir Cunha que está aqui, certo. A questão do dinheiro. Às vezes às vezes não, muitas vezes as pessoas não percebem isso. Para você ser feliz, você não precisa de dinheiro, você precisa de sabedoria, você precisa saber lidar com as coisas, você precisa ter alguma filosofia de vida, você precisa respeitar as pessoas, né? Pois bem, no futebol, o que está acontecendo? 2001 foi um ano péssimo. Foi um ano péssimo para o futebol brasileiro. Foi o ano em que a gente perdeu do Equador, perdeu do Japão, perdeu de Honduras e, de repente, conseguimos a classificação maravilhosa, vamos para a Copa do Mundo, já temos nossos adversários maravilhosos para 2002 e tudo. Agora, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro? Quando a gente acreditava que o São Caetano
que tinha chegado ali a decisão da Copa João Avelange e foi garfado naquela situação toda pelo Vasco e pela CBF, aquele negócio todo. Pois bem, o São Caetano ressurge, contrariando as expectativas, inclusive a minha previsão. Eu achava que o São Caetano não chegaria a uma decisão do campeonato agora. Mas eu considero fabuloso o fato do São Caetano chegar lá representando o futebol paulista nessas condições. O Santos desperdiçou dinheiro com o Marcelinho Carioca, com o Viola. O Cruzeiro nem se fala, Edmundo, Rincon. O São Paulo ficava com aquela instabilidade, né? O Corinthians instável também. Então está aí a lição. O clube de um município de 250 mil habitantes, tem um bom padrão de vida, é verdade, mas um clube que não tem aí grandes ídolos, mas tem um técnico sábio, tem um técnico trabalhador e que impôs esse estilo de jogo que o Dudu estava lembrando agora. Aprendendo com quem? Aprendendo com vários técnicos do passado, entre os quais o Cilinho. Aquele time de 70 da Ponte Preta, não só de 70, mas que persistiu Começou na década ali, de 70, exatamente. né? Esteve na decisão com o Corinthians em 77, Isso, depois decisão em 79. Aquele time da Ponte Preta era um exemplo de time pequeno à la São Caetano. A diferença é que vários jogadores da Ponte eram revelados e em seguida eram transferidos para os outros clubes. E o São Caetano lembra um pouco isso. Quando ele ganhou o campeonato da divisão especial, para subir para a divisão especial, divisão principal, ele tinha o Túlio, o grande atacante. O Túlio saiu e o time continuou bem. Aí era o Ademar, o grande atacante. Vendeu o Ademar, continua bem. Então vamos tirar o chapéu para esse time e também para o próprio Atlético Paranaense.